Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui para trazer mais uma análise de um fundo imobiliário que vale a pena os senhores separar pelo menos 10 minutos do dia dos senhores para estudar esse fundo, tá bom? Então, o fundo que eu vou trazer aqui para os senhores é o GGRC. O fundo ele é metade logística e metade industrial. E vamos abrir aqui o relatório dele, tá bom, senhores? Então, antes de eu fazer isso aqui, senhores, e trazer a análise completa desse fundo, eu peço para os senhores que já deixem um like aí no vídeo, porque é um vídeo que está muito bom. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para sempre serem avisados pelo YouTube quando sair um vídeo novo, e me siga também no Instagram, tá bom, senhores? Não esqueçam de me seguirem lá no Instagram, senhores. Então, senhores, trazendo aqui o GGRC para analisar, né? Vemos que o fundo ele hoje está sendo negociado no valor atual dele de mercado de R$ 102,95, né? Um fato muito interessante sobre esse fundo é que ele tem um dividend yield de 10,89%. Então, assim, para um fundo da área de logística, são poucos fundos, eu já pesquisei, são poucos fundos que pagam acima de 10% em um ano. Então, hoje o GGRC, ele é um desses fundos, ele está pagando 10,89%. Por isso que eu achei interessante trazer o estudo dele aqui para os senhores, tá bom? Vamos descer mais um pouco, né? Que a gente vê o valor patrimonial da cota, né? E podemos ver o PVP. Então a gente está vendo que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, né? O valor de mercado dele hoje está abaixo do valor patrimonial. PVP de 0,83%, 0,83, senhores. Então, assim, hoje ele está sendo negociado a 17%, menos 17%, né? Do que é o seu valor real. E a gente pode ver aqui também um fato bem interessante, senhores. Ele é um fundo acostumado a trazer altos dividendos, então o rendimento mensal dele, médio, nos últimos 24 meses, senhores, como podemos ver, é de 0,85, quase 90 centavos por cota. Esse mês de janeiro ele distribuiu 0,95 por cota, né? E vamos trazer aqui, deixa eu abrir aqui os dividendos dele, para a gente ver, botar o máximo, né? Para vocês verem, agrupar por ano. Então a gente vê que é um fundo que sempre pagou acima ali de R$ 9, ó, 9, 8, sempre pagou acima de R$ 8 por ano. Então, assim, ele é sempre um fundo que vai pagar muito bem aos seus conhecidos. Vamos trazer aqui o relatório do fundo. Esse foi o relatório que eu encontrei, né, o de novembro de 2022. Procurei aqui, não encontrei outro no Status Invest. Então, senhores, vamos trazer aqui o relatório do fundo. Esse aqui é o último relatório que eu peguei do fundo, de novembro de 22. A gente vai trazer aqui. Ele está um pouco desatualizado, mas para o que a gente quer analisar, não vai interferir, que é a receita do fundo, os ativos, onde ele está localizado, tá bom? Então vamos trazer aqui, a gestão é feita pelas Agros, né, Capital, a administração e distribuição é feita pela Capital, né, e a escrituração pela Votrix. A gente traz aqui as informações gerais, você vê que ele é um fundo que traz uma análise muito completa, o relatório dele, então ele tem início das atividades de 2017, quantidade de cotas. Então, o valor patrimonial por cota, né, patrimônio líquido, ele está quase em 1 bilhão de patrimônio, né, tem hoje 966 milhões em patrimônio. É negociado no ticket, né, GGRC11, como eu falei. A taxa de administração, senhores, uma taxa também dentro do normal, de 1,10% ao ano, então nada anormal nessa taxa aqui. E temos aqui presença em pregões, né, 100%, nunca foi um fundo que ficou fora de pregão. Isso aqui é umas informações interessantes para a gente ver também. Aí vamos trazer aqui para os senhores as receitas, tá bom? Total de receitas que o fundo recebeu em novembro, a última receita dele, né? Aí a gente vê aqui, ó, trazemos aqui, setembro de 2022, senhores, ele teve uma venda uma venda imobiliária, ó, lucro imobiliário. Então, esse fundo ele lucrou com alguma venda de algum imóvel nesse mês de setembro, 4 milhões, ou então alguma venda que ele fez lá atrás, e uma parte da parcela foi paga em setembro, tá, senhores? Porque eles também fazem vendas parceladas, claro, sempre sendo reajustada pelo IPCA, né? Que é o principal índice aí onde os fundos tentam reajustar os seus aluguéis e a venda também de seus imóveis, como podemos ver. Então, em novembro, tivemos total de receita, né, por locação, tivemos 7 milhões de receita por locação, né, de inquilinos, e receita de renda fixa, que é o que tem em caixa. Então, senhores, ele é um fundo que não tem receita de FIIs, não tem receita de CRIs, ele é puramente logístico / industrial, porque hoje ele é 50% cada um.
Aí vamos trazer aqui o dividend yield, né, dos últimos 6 meses do fundo, né? Ele sempre entregando ali 0,86, 0,90, o que fez ele fechar com o ano em 10%. Isso, no balanço do fundo ele já está trazendo para a gente que tem 1 bilhão em imóveis. E aí ele tem um passivo, né, de 60 milhões, tem obrigações em 106 milhões e tem um PL líquido de 966 milhões. Por isso que lá em cima, senhores, temos o PL, temos o patrimônio líquido lá em cima de 966 milhões e não de 1 bilhão, porque ele tem alguma alavancagem aqui, muito pequena essa alavancagem. E podemos ver que é ajustada pelo IPCA mais 7,5%. Esse 7,5% um pouco acima do mercado hoje, né? Você encontra títulos no mercado que está pagando 6% de juros, né? Isso aí, juros longos. Aí vamos descendo aqui, vendo a rentabilidade do fundo, a partir da rentabilidade, mas não é isso que eu quero trazer para os senhores. Agora vamos ver aqui, o volume mensal e cota de fechamento, né? Isso aqui é como o fundo está sendo negociado, e tipo de receita. Então vamos ver aqui a porcentagem de receita de aluguel por região. Então a gente vê que por região, né, a receita dele, 11% da receita dele vem do Nordeste. A gente pode ver aqui que ele não tem nenhum ativo no Norte, né? O Norte é 0% da receita. Centro-Oeste representa 13% da receita dele. E o Sudeste, né, representa 52%. É onde ele está mais alocado. É no Sudeste também que vem a maior parte da receita dele. Senhores, aí aqui vemos o mais interessante do fundo, a tipologia dele, senhores. Aqui, ó, temos um fundo que ele é 46% logístico e 53% industrial. No final, onde ele traz o portfólio, os senhores vão ver que ele separa a parte de logístico, né, galpões logísticos, e a parte de industriais, e quantos galpões ele tem em cada um. Então, assim, é um fundo muito grande, de 1 bilhão em patrimônio, né, só que em líquido dá 966 milhões, que vale muito a pena os senhores pararem um tempo para estudar e ver se cabe na estratégia dos senhores. A gente vê aqui, ó, ramo da atividade. Comércio varejista, né, 22%, metalurgia e siderúrgica, 22%, então assim, ó, quase 44% está aqui nesses dois setores. Aqui é setores, não inquilinos, senhores, então vamos prestar atenção nisso. E alimentos e bebidas, 16%, né, e aqui tem todos o restante, né. Vamos descendo aqui, né, vencimento dos contratos, muito interessante também. Temos 38% dos contratos vencendo acima de 2030, então ele já deve estar negociando 2025, ó, 2027, e acima de 2030 é quase 40% dos contratos, né? E aqui temos também o índice de reajuste dos contratos, então está 93%, está no IPCA. Então aqui o que a gente pode ver é o seguinte, nos últimos meses, quem é investidor de fundos imobiliários viu a receita de alguns fundos caírem bastante, principalmente de fundos de papel. Por quê? Porque o fundo de papel ele sofre a marcação a mercado. O tempo todo, os credores dele, né, estão pagando mensalmente e estão reajustando pelo IPCA. Já esses aqui, né, são reajustados anualmente e eles geralmente se prendem a maioria dos contratos deles vão se prender ao IPCA. Só que qual a questão? Mas ele está em IPCA, o que acontece com alguns fundos de papel, só que ele não reajusta os seus aluguéis mensalmente. Os aluguéis desses galpões, eles são reajustados sempre anualmente. Por isso que nós investidores, quando investimos em um fundo imobiliário, podemos sim esperar o reajuste da inflação em nossos investimentos, senhores. Vamos descer mais aqui, mais uma vez. E aqui a gente vê os ativos imobiliários. Eu falei para vocês que ele traz aqui na parte de portfólio dele a parte de galpões logísticos. Então a gente vê aqui, ó, os galpões deles e o inquilino, ó, Ambev. Então assim, ele tem três galpões, ó, Guarulhos, Itajaí e Pelotas. Então ele tem 3 galpões alugados para Ambev, logístico. Aí vemos aqui para Textil, olha, ele também tem uma parte nas lojas americanas. Aí vemos aqui, ó, a Hennig, Lojas Americanas e Moinho em Iguaçu. E aqui temos os ativos ainda logísticos. Então a gente temos quantos ativos logísticos dentro desse fundo? 6, 9, 10. Então temos 10 fundos. Temos 10 galpões logísticos dentro desse fundo. Então assim, vemos que são bons inquilinos, né? Suzano,
a Santa Cruz, essa Moinho, Iguaçu, eu confesso para os senhores que não conheço, não busquei sobre esse inquilino, né? E temos aqui os ativos imobiliários industriais do FII. Então temos 10 logísticos, então temos aqui, né, os 10 ativos logísticos e agora vamos ver os industriais. Temos 8 imóveis industriais e temos 10 imóveis logísticos, porém sabemos que a carteira industrial representa a maior receita do que a carteira de logístico, né? Senhores, isso aqui é a questão dos imóveis dele, né? E eu vou ficando por aqui. Peço que os senhores deixem no comentário se vocês já investem nesse fundo ou se pensam em investir, ou se depois desse vídeo vocês pensam em estudar o fundo. E após fazer isso aí, senhores, se inscrevam no canal e me sigam também no Instagram, tá bom? E não saiam sem curtir o vídeo. Fiquem com Deus. Até logo.